JNY Crochê, novas aulas passo a passo toda semana. Inscreva-se já! Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo desse barrado de crochê com a flor rosa e a folha aninha. É um barrado muito bonito e o material da aula de hoje vai ser aqui a linha na cor rosa bebê, rosa e verde mesclado. A gente vai precisar também de uma pérola para estar colocando aqui no miolinho da nossa flor. São 3 flores, então serão 3 pérolas também. A agulha utilizada foi aqui a número 2 milímetros, tá ok? Então, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo? Nós vamos começar então aqui com a laçada inicial. E vamos trabalhar aqui 103 correntinhas. Então, a primeira, 1, 2, 3, 4, 5, e vamos trabalhando assim até a gente ter aqui 103 correntes. Feitas aqui as 103 correntinhas, a gente vai subir aqui mais 3 correntinhas que vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto. Então, a gente subiu as 3 correntes, vamos agora colocar um ponto alto aqui na 5ª correntinha a contar da agulha. E vou colocando agora um ponto alto em cima de cada correntinha de base. Então, a gente vai assim até o finalzinho do nosso cordão de correntinhas. E então aqui, depois de fazer todos os pontos altos, um em cima de cada correntinha de base, a gente vai virar aqui o nosso trabalho. E vamos agora subir a próxima carreira, com 3 correntes, que vão servir aqui como nosso primeiro ponto alto. E mais um leque, pulando aqui 2 pontinhos de base. A gente vai colocar aqui no próximo pontinho 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Então, a gente colocou aqui um leque, pulado aqui 2 pontinhos de base, tá ok? Agora, a gente vai pular 5 pontos de base. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E nesse pontinho seguinte, a gente vai colocar outro leque, que vai ser a mesma coisa do primeiro, tá? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, aqui a gente vai ter o seguinte: no início da carreira, a gente pulou só 2 pontinhos de base e fizemos um leque. Lá no final vai ser a mesma coisa, a gente vai pular, vai fazer o leque no caso, porque a gente vai estar indo. Então, a gente vai fazer o leque, vai pular 2 pontinhos de base e vai prender um ponto alto no último ponto de base. Entre um leque e outro aqui, em todo aqui a nossa base de pontos altos, a gente vai fazer leque, pula 5 pontinhos de base e outro leque. Então, aqui, ó, novamente a gente vai fazer, pula 5 pontinhos de base e no próximo a gente coloca um leque.
que vai ser o mesmo leque que a gente fez aqui a primeira e a segunda vez, tá bom? 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente vai assim até o fim da nossa carreira, pulando sempre entre um leque e outro, 5 pontos aqui de base. E aí no final, como a gente vai ter a diferença, eu volto para finalizar com vocês, tá bom? Vão fazendo aí, eu vou fazer aqui os meus. E então aqui, pessoal, já no final da carreira, a gente vai ter aqui o último leque, então pulando aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco aqui no próximo pontinho o leque. E aqui no finalzinho a gente vai ter 2 pontos altos pulados e um ponto alto aqui em cima do primeiro pontinho da carreira anterior, tá ok? Então a gente finalizou essa carreira, agora a gente vai virar para subir a próxima carreira. Vamos subir então aqui 3 correntes e um leque em cima de cada leque de base, tá ok? Então, dentro aqui do leque eu vou colocar outro leque, que vai ser igual ao da carreira anterior. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Entre um leque e outro, eu vou fazer 2 correntes, ponto baixo, pegando aqui na carreira anterior, entre um leque e outro, 2 correntes e ponto alto e leque em cima de leque. Então fiz aqui leque em cima de leque. A gente vai assim até o fim da nossa carreira, colocando aqui leque em cima de leque, e entre um leque e outro a gente vai ter 2 correntinhas, ponto baixo na carreira anterior aqui, entre um leque e outro, 2 correntes, e aí eu já faço novamente leque em cima de leque, tá ok? Então, eu vou assim até o fim da carreira. E chegando aqui ao fim da nossa carreira, a gente vai colocar um ponto alto em cima do ponto alto de base, aqui no finalzinho da nossa carreira. A gente tem aqui, então, um par de carreiras, onde a gente tem a nossa primeira carreira aqui, de leque, que a gente fez leque seguido de leque por toda a nossa carreira. É claro que nessa primeira carreira aqui do nosso leque, a gente teve que pular os pontinhos de base, mas nas próximas carreiras, a gente não vai precisar pular ponto de base, a gente vai simplesmente colocar leque em cima de leque, tá ok? Então, a primeira carreira só de leque, e a segunda carreira leque em cima de leque, mas entre um leque e outro a gente teve 2 correntes e ponto baixo. Esse parzinho de carreiras ele vai se repetir 3 vezes no nosso barrado. Então essa aqui foi a primeira vez, a gente vai ter mais 2 vezes. Então eu vou fazer aqui a próxima carreira. Subindo aqui 3 correntes, que é o primeiro ponto alto, e leque sobre leque. Fiz aqui o leque, eu já vou para o próximo leque de base e vou colocar um leque em cima do leque de base. Tá ok? Então, essa carreira vai ser toda assim, leque em cima de leque, entre um leque e outro, a gente não coloca nada, tá?
faz um leque e aí já pula para o próximo leque de base, colocando um leque em cima dele, tá bom? E a gente vai assim a carreira inteira. A gente vai fazer, no caso, a próxima carreira como essa segunda carreirinha aqui de leque, que entre um leque e outro a gente teve 2 correntes ponto baixo e 2 correntes. E aí a gente vai ter formado mais um parzinho de carreiras. E aí, depois dessa quarta carreirinha de leque, a gente vai ter mais 2 carreiras, igualzinho aqui a esse primeiro parzinho, tá? Então, primeiro par, aqui a gente vai ter o segundo par e depois a gente vai ter o terceiro par. Eu vou fazer aqui todas as carreiras, tá? Essas 6 carreirinhas de leque, e aí eu vou voltar para ensinar aqui para vocês de forma que vocês visualizem o que eu tô falando, tá ok? Então, faça aí essa carreira até o final, de leque em cima de leque. A próxima carreira vai ser aqui de leque sobre leque, mas entre um leque e outro, 2 correntes, ponto baixo e 2 correntes. E aí a gente vai repetir isso mais uma vez. Então eu vou fazer aqui e vou trazer já o barradinho pronto. Então aqui, pessoal, eu já fiz as 6 carreiras do leque, como eu falei para vocês, que no caso foram pares de carreiras, tá ok? O primeiro parzinho, o segundo par e o terceiro par. Essas 4 carreirinhas aqui, esses 2 pares, eles são iguaizinhos a esse primeiro. Por isso eu não ensinei o passo a passo de cada carreira, tá bom? Porque é só repetir o passo a passo. Nessa terceira carreira aqui, a gente fez leque sobre leque, como eu mostrei o início da carreira. Nessa quarta carreira, a gente fez leque sobre leque, porém, entre um leque e outro, a gente colocou 2 correntes, ponto baixo e 2 correntes. Nessa quinta carreira de leque, a gente colocou leque sobre leque. E nessa última carreirinha aqui, que eu acabei de fazer agora, a gente colocou leque sobre leque, porém, entre um leque e outro, 2 correntes, ponto baixo e 2 correntes. Tá ok? E sempre, início e fim de carreira, a gente tem aqui um ponto alto, tá? Quando a gente começar a carreira, 3 correntes. Quando a gente finalizar a carreira, um ponto baixo em cima do ponto de base, tá ok? Finalizando isso daqui, se você ainda não fez, pode pausar o vídeo e aí, depois que você terminar as 6 carreirinhas, dá o play aí pra gente continuar. Então, feita aqui essa 6ª carreirinha, a gente vai virar o trabalho. E vamos agora subir a 7ª carreira aqui de leque, subindo as 3 primeiras correntes que servem como primeiro ponto alto. E vamos colocar leque em cima de leque. Terminei aqui de fazer o leque, eu já vou pro próximo leque de base e vou colocar um leque em cima de leque. E assim a gente vai fazer toda essa carreira, tá ok? Leque em cima de leque. Terminou o primeiro leque, a gente já vai para o segundo e assim a gente vai fazendo até o fim da nossa carreira. Chegando então aqui ao final da carreira, ponto alto em cima de ponto alto e já podemos arrematar aqui o nosso fio. Agora então a gente vai aprender o acabamento aqui para o nosso barrado. Então aqui com o fio rosa, a gente vai fazer a laçada inicial e vai passar aqui em cima do ponto alto.
uma correntinha, que vai servir aqui como um primeiro ponto baixo. E dentro aqui do leque, 4 pontos altos. Uma corrente e 4 pontos altos, ainda aqui no mesmo leque de base. Vamos aqui entre um leque e outro e vamos colocar um ponto baixo. 4 pontos altos dentro aqui do próximo leque. Uma corrente e 4 pontos altos. Entre um leque e outro, ponto baixo. E assim, a gente vai fazer até o fim da nossa carreira. Chegando ao fim da nossa carreira, a gente vai agora colocar um ponto baixo em cima aqui do ponto alto. E vamos recobrir toda a volta do nosso barrado com pontos baixos. Então, a gente vai colocar aqui um ponto baixo. Sempre colocando aqui um no meio do ponto e um na base do ponto. E aqui em cima, a gente vai colocar um ponto baixo em cada pontinho de base, tá ok? Então, eu vou aqui recobrindo toda a volta do meu barrado e aí eu volto depois que eu tiver chegado lá na outra pontinha aqui no finalzinho, tá ok? Chegando no final, a gente arremata o nosso fio, tá ok? Vou arrematar as sobras de linha. Bom, e então aqui com o nosso barrado finalizado, a gente vai agora fazer as flores e as folhas também. Só que eu já ensinei tanto a flor quanto a folhinha também em outra aula. Então, eu vou deixar aqui o link na tela, tanto da aulinha da flor quanto da aula da folhinha. E aí, no caso, a flor é a flor rosa e a folhinha é a folhinha Aninha, tá ok? Então, clica aí no link, assiste a aula da flor, e aí a gente vai precisar de 3 flores, e a aulinha da folha, que a gente vai precisar de 2 para cada florzinha. Então, no caso, serão 6 folhinhas, tá bom? Na aula da flor, eu ensinei com barbante. Então, a única coisa que a gente vai fazer é modificar aqui o material. Em vez de fazer com barbante, a gente vai fazer com linha. E aí, você já pode fazer na cor do acabamento aqui do nosso barrado, tá bom? Então, façam aí as flores e as folhas. E aí, volta pra gente continuar aqui com o nosso passo a passo. E aí, pessoal, depois que você fizer aqui as flores e as folhas, basta você aplicar. E aí você vai aplicar primeiro a folha e depois a flor por cima das folhinhas, tá ok? E fazendo essa organização aqui, tá? Que eu fiz aqui, colocando uma no meio e uma em cada uma das pontinhas do barrado, tá ok? A aplicação você vai fazer ou com costura normal ou com costura de mão, utilizando a própria linha de crochê. Se você fizer a costura normal, você vai utilizar aí, de preferência, a linha com uma cor bem próxima aqui da linha de crochê, tanto do verde quanto do rosa. Mas se você não tiver a cor parecida e for fazer com outra cor, eu sugiro que você dê preferência para o branco, tá ok? E vai ter que ter um pouquinho mais de atenção
para não aparecer aqui a linha na frente do trabalho, tá bom? E no caso, o barrado você também pode aplicar ou com costura de mão ou com costura normal, tá bom? Se você utilizar a própria linha de crochê, você vai precisar da agulha de tapeçaria. E aí você pode utilizar a própria linha aqui de crochê, tá? E aí você vai poder, no caso, prender a flor com o próprio rosa, as folhinhas com o próprio verde e assim por diante, tá bom? Quando você for aplicar o barrado, você vai aplicar aqui por essa carreirinha aqui de pontos baixos, tá? Vai prender toda essa partezinha. E aí você prende primeiro o barrado ao pano de prato ou a toalha, onde você for aplicar. Prender o barrado, aí você vai prender as folhinhas primeiro, que vai ficar aqui um pedacinho pegando aqui no barrado, e a outra parte, a maior parte, vai ficar aqui mesmo no pano de prato ou na toalha. E aí depois você prende a florzinha, que você vai prender só pelo miolinho, tá? As pétalas vão ficar assim, abertinhas mesmo. Você vai prender apenas aqui pelo miolinho. E então aqui, pessoal, o barrado já aplicado. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se para ficar sempre por dentro das novidades, tá ok? Eu vou ficando por aqui, mas eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá! Visite nossa loja virtual e nosso blog, links na descrição do vídeo. Assista também os nossos vídeos sugeridos. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe. JNY Crochê, feito com carinho, criado para você. Atenção! Sobre os direitos autorais. Esta peça de crochê é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitida a cópia ou utilização das aulas para a produção de gráficos, passo a passos ou novas videoaulas, sendo autorizado apenas a sua utilização para a confecção das peças ensinadas, somente quando o objetivo for o uso próprio ou a venda das peças ensinadas. Este vídeo é de autoria dos responsáveis e representantes da empresa JNY Crochê e todo o direito autoral é reservado a estes, não sendo permitido o seu uso, nem o uso dos elementos audiovisuais que o compõem sem os devidos créditos, e em todo caso, sem qualquer alteração ou manipulação da obra. Compreende-se também proibido em qualquer hipótese o seu uso para fins lucrativos de qualquer natureza. É permitido o compartilhamento das videoaulas em blogs, canais e redes sociais, desde que não seja realizada nenhuma alteração de qualquer natureza, devendo em todo caso acompanhar os devidos créditos e o link direto para a nossa página de origem. Observação: apenas o fundo musical violão não é de nossa autoria, sendo fornecido gratuitamente pelo YouTube e de acordo com ele está livre de direitos autorais. O descumprimento dessas diretrizes significa violação dos direitos autorais e está sujeito às devidas sanções legais nos parâmetros da Lei 9.610 de 98 sobre direitos autorais e do Código Penal Brasileiro, título 3, sobre os crimes contra a propriedade imaterial, capítulo 1 sobre os crimes contra a propriedade intelectual, do artigo 184 ao artigo 186.